Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Deísa Mendonça e veremos agora o que teremos para esta aula. Aula 61, objeto de conhecimento, porcentagens, problemas que envolvem cálculo de percentuais sucessivos, detalhamento, problemas percentuais sucessivos e a determinação das taxas percentuais com o uso de tecnologias digitais no contexto da educação financeira. Muito bem, então vamos iniciar a aula. Muito bem, então na nossa aula nós veremos aí como podemos calcular aumentos sucessivos, né? Então a gente vai ter aí duas situações, né? Uma situação envolvendo aí aumentos sucessivos com taxas diferentes, e aí eu vou mostrar para vocês duas maneiras que a gente pode utilizar para resolver aí e encontrar esses aumentos sucessivos. E na outra situação vai ser aumentos sucessivos com taxas iguais. Também vou mostrar aí duas maneiras de calcular aumentos sucessivos com taxas iguais. Então vamos começar vendo a situação 1, que envolve aumento sucessivo com taxas diferentes. Vamos iniciar então aqui com um problema que diz o seguinte: no último trimestre de 2017, o preço do botijão do gás de cozinha sofreu os seguintes aumentos: 12,9% em outubro, 4,5% em novembro e 8,9% em dezembro. Se em determinada cidade o botijão de gás de 13 quilos antes de outubro de 2017 era vendido por R$ 55, qual passou a ser o seu preço depois desses reajustes? Então, nesse nosso problema, nós estamos vendo aqui reajustes, né, que estão aumentando o valor do botijão de gás, né, nesse caso. Então, inicialmente, o botijão de gás custava aqui R$ 55, né? Esse era o preço, né, do botijão de gás. Só que aí houveram reajustes, né? O primeiro reajuste foi de 12,9% em outubro, e aí no mês seguinte aumentou mais 4,5%. Em dezembro, finalizou aí os aumentos com 8,9%. Então, temos 3 aumentos. Esses aumentos são sucessivos, né? Vem aí um aumento após o outro. E para calcular aí todos esses aumentos sucessivos, né, nós devemos calcular aí cada percentual sobre o valor anterior. No caso, o valor inicial é de R$ 55, então a gente vai mostrar aqui a primeira maneira de calcular, calculando cada um dos acréscimos separadamente, né? Essa é a maneira 1 que eu coloquei. Eu acredito que dependendo aí do conhecimento do aluno, ele vai procurar calcular primeiro dessa forma, né? Calcular cada um dos acréscimos separadamente, depois somar aí os acréscimos como a gente vai ver aqui, né? Então, olha só, o acréscimo em outubro, eu coloquei aqui, né, o preço inicial do botijão de gás de R$ 55. Então, para eu saber quanto que aumentou, né, eu tenho que multiplicar pelo primeiro reajuste, que foi de 12,9%. Né? Então, só relembrando aqui, né, que esse 12,9% nós vamos multiplicar por 55, e aí vai depender de onde a gente estiver fazendo a conta, né? Se a gente estiver fazendo na calculadora, basta digitar aqui o 12,9 e o percentual e a gente já vai ter o resultado desse reajuste, né? Mas se a gente for fazer aí as contas no caderno, né, no papel, o interessante é transformar aqui esse percentual em número decimal, né? E aí, se a gente fizer 12,9%, né, é o 12,9 dividido por 100, né? 12,9 dividido por 100, se a gente fizer essa divisão aqui, a gente vai obter esse valor decimal, 0,129. Então, 12,9% é o mesmo que 0,129, só está escrito na forma decimal. Então, a gente faz essa multiplicação aqui, né, de 55 vezes 0,129, e aí a gente tem esse resultado, né, 7,095. Observe que eu estou colocando aqui todos os números que tem depois da vírgula aí, né, em uma conta, né, para depois a gente fazer o arredondamento do preço no final, tá bom? Então, o primeiro aumento
o primeiro reajuste que teve, né, no caso em outubro, foi desse valor aqui, 7,095, né? Então, o que que a gente vai fazer? Somar esse reajuste, né, ao preço inicial do botijão de gás, 55 mais 7,095. Então, quer dizer, então, que no final de outubro, o gás estava custando R$ 62,00, né, e 9 centavos, a gente pode até arredondar para 10 centavos aí, né? Então, esse era o valor do gás em outubro. E aí, o acréscimo em novembro, da mesma forma a gente vai fazer, né, multiplicar e depois somar. Só que agora, né, como esse reajuste é sucessivo, eu vou multiplicar agora o percentual que reajustou de 4,5%, eu vou fazer a multiplicação pelo novo valor do botijão de gás, né? No início ele era de R$ 55,00, em final de outubro já estava custando aí R$ 62,10 aproximadamente, né? Então, 62,095 vezes 4,5%, né? Mas, como eu falei, se a gente for fazer essas contas aí no caderno, né, é interessante transformar esse percentual em número decimal. Então, transformando em número decimal, a gente tem 0,045, né? Porque é o 4,5, né, dividido por 100, né? Então, a gente tem o resultado dessa divisão, esse valor aqui, 0,045. Multiplicando 62,095 por 0,045, que é o novo reajuste, vamos obter o valor do reajuste de novembro, 2, aí aqui também eu coloquei todos os números após a vírgula, né? 79, 42, 75. Mas como a gente está falando de dinheiro, a gente pode fazer o arredondamento, né? Seriam aí R$ 2,79, né? E aí, esse novo reajuste, a gente vai e soma com o valor que o gás, né, o botijão de gás estava custando em novembro. Começou com R$ 62,10 aproximadamente, teve aí esse reajuste de R$ 2,79 aproximadamente. Então, ao final do mês de novembro, o botijão de gás estava custando aproximadamente R$ 64,89, né? A gente pode arredondar aqui, né? E aí, como esse número é 9, esse 8, ele vai arredondando aí para 9, né? Então, a gente tem aí o final de novembro, R$ 64,89 aproximadamente. E, por último, o reajuste de dezembro, a gente já vai multiplicar aí com o valor de novembro, né? Vejam que eu tenho aqui o valor de novembro e multiplico aí pelo novo reajuste, o reajuste de dezembro. Só que aí também, transformando esse percentual em decimal, temos aqui 0,089. Então, é o 8,9. Esse percentual significa dividir por 100, né? Então, 8,9 dividido por 100 é 0,089. Então, eu uso essa forma aqui decimal, né? Para poder fazer essa multiplicação, já que se a gente fizer essa multiplicação no caderno, né? Então, multiplicando, né, o valor do gás aqui em dezembro, né? Ele entra com esse valor, só que sofre esse reajuste aqui e então o resultado é 5,77, aproximadamente 5,78. Então esse é o reajuste de dezembro. Logo, somando aqui o valor que estava em dezembro com o reajuste, então o gás aqui, ele finaliza no valor de R$ 70,66, já vou aproximar aí, né? R$ 70,66. Então vejam que dessa primeira maneira, a gente fez o cálculo, né, com cada um dos acréscimos. Primeiro de outubro, tivemos o valor, depois o de novembro, tivemos o novo valor, e por último o de dezembro, e finalizamos aí com o valor final do botijão de gás após os 3 reajustes. Essa é a primeira maneira que eu queria mostrar para vocês, né? E a gente sabe que é trabalhoso, né, calcular aí reajuste por reajuste, né? Então, por isso, eu vou mostrar aqui a maneira 2 de calcular, que é colocando todos os acréscimos de uma única vez, né? Então, ao invés de você fazer várias contas aí pequenas de acréscimos, né, dos reajustes, a gente pode colocar tudo numa única conta só. E como é que vai ficar, então, essa conta, né? A gente vai começar
com o valor final aqui, que é o que a gente quer saber, né? E aí veja o que vai acontecer. A gente só vai multiplicar, mas o que a gente vai multiplicar? A gente vai multiplicar o valor inicial, né? Então, eu já vou mostrar para vocês aqui essa linha aqui, ó. O valor inicial, que era de R$ 55,00, aí a gente vai multiplicar por todos os aumentos. Só que com os aumentos, né, o primeiro aumento foi de 12,9%, o segundo foi de 4,5% e o terceiro foi de 8,9%. Mas junto com os aumentos, eu tenho que somar aqui 100%. Né? Então, eu somo 100% ao primeiro aumento, eu somo 100% ao segundo aumento e eu somo 100% ao terceiro aumento. Por que eu estou somando 100%? Para justamente o cálculo considerar aqui, né, o valor do botijão de gás. Né? Esse 100% já seria o valor do botijão de gás sem o aumento. E aí eu vou e somo com o aumento respectivo aí a cada mês. Né? Então, por isso eu não posso só multiplicar os 55 pelo aumento direto seguido. Né? Eu tenho que somar sempre 100% aos aumentos e aí sim eu faço as multiplicações. Então, vejam que para o primeiro aumento, né, de 12,9%, eu somei 100%. Então, 100% mais 12,9% fica quanto? Fica 112,9%. O mesmo eu faço para os outros dois aumentos. Somei aqui 100% aos 4,5% que foi reajustado. Então, 100 mais 4,5% vai ficar 104,5%. E, por último, eu somo 100% a 8,9%, que foi o terceiro reajuste, né? Então, 100 mais 8,9% fica 108,9%. Então, vejam aqui só essa linha aqui que eu estou mostrando aqui para vocês. Olha só, o que tem nessa linha, né? Começa com o valor final, que é o que a gente quer saber, o valor do botijão de gás, vai ser igual a quê? Vai ser o valor inicial, e aí a gente vai fazer as multiplicações. Multiplica pelo primeiro aumento, multiplica pelo segundo aumento, multiplica pelo terceiro aumento. Opa, mas não é só o aumento, né? Eu tenho que somar esse aumento o 100%. Então, por isso vocês estão vendo 112,9, 104,5, 108,9. E agora? Agora é só a gente fazer continha, né? E aí vai depender de se você está fazendo no caderno, na calculadora. Então, eu coloquei aqui, né? Eu substituí os valores. Olha só, o valor inicial de 55, eu tirei ali tudo do parênteses, né? Então, multiplica por 112,9, depois multiplica por 104,5%, depois multiplica por 108,9%. E aí, assim como eu mostrei na maneira 1 para vocês, que é sempre interessante a gente transformar aqui esse percentual, né, esse número percentual em decimal, eu também vou fazer isso aqui, né? De que forma? 112,9%, se eu transformar para número decimal, eu vou ter exatamente isso aqui, olha só, 1,129. Né? Então, como é que de onde saiu esse 1,129? É porque eu peguei o 112,9, que é em percentual, né? Ou seja, ele é dividido por 100. Fazendo essa divisão, eu tenho um número em percentual, 1,129. Aí é ele que eu vou colocar aqui, ó. A mesma coisa eu vou fazer com os outros dois. Eu peguei o 104,5, dividi por 100, e aí eu tive aí 1,045, e depois eu peguei o 108,9 e dividi por 100 e obtive o 1,089. Então, parece aí muito grande essa conta que eu estou fazendo, mas é porque eu estou mostrando aí um passo a passo para vocês do que está acontecendo, né? Porque, na verdade mesmo, o que a gente precisa fazer? Multiplicar o valor inicial por todos os reajustes, né? Só que esses reajustes, eles estão aí em forma de decimal. E antes de eu transformar em forma decimal, eu somei aí 100% neles, né?
Então, somei 100% antes de transformar, depois transformei em forma decimal, e aí eu tenho essas multiplicações para fazer. De forma simples, a gente faz essa multiplicação, pode até ser na calculadora, claro, né, para simplificar aí a vida, né, dos cálculos. E aí, simplificando, a gente tem exatamente o mesmo resultado de antes, né, da maneira 1 que eu mostrei para vocês, valor final de 70,66. Então, o que aconteceu aqui, né? O que a gente fez? Resumindo aqui essa fórmula. Resumindo, eu vou colocar aqui, ó, VF de valor final. O que a gente fez? A gente apenas multiplicou o valor do botijão de gás antes dos reajustes, né? A gente multiplicou, eu vou colocar aqui um retângulo para representar esse reajuste. O que a gente fez aqui? Que a gente multiplicou pelo quê? A gente multiplicou pelo primeiro reajuste, depois o segundo e, por último, aí o terceiro, né? Só que esse reajuste aqui, dentro desse retângulo, ele vai ser sempre somado com o 100%. Então, eu peguei o 100%, somei com o primeiro reajuste, né, de 12,9%. E aí, ficou o quê? Ficou 112,9%. Né? Então, esse aumento aqui, na verdade, é de 112,9%, né? Então, 112,9%. Foi isso que eu coloquei aqui. Só que ao invés de eu fazer o cálculo com isso aqui, né, em percentual, eu faço o cálculo na forma decimal, né? E aí, na forma decimal, é exatamente o valor que está ali, 1,129. Então, esse aqui é o valor que eu vou multiplicar por 55. Né? Então, vejam que essa parte aqui, depois da vírgula, que de fato é o reajuste. Né? E esse 1 aqui antes da vírgula é justamente para o cálculo considerar o valor do botijão de gás, né? Não ficar faltando aí reajuste e ter o resultado, um valor errado. Né? Então, essa é a segunda maneira, né, que a gente tem para fazer, que é colocando aí todos os acréscimos de uma única vez. Então, o passo a passo sempre é somar 100% aí aos reajustes e depois colocar esse percentual em forma de decimal e aí pronto, é só multiplicar todos esses valores, né? E a gente vai chegar aí ao mesmo resultado, certo? Muito bem, então olha só, continuando aqui, né, a gente já viu a situação 1, que é quando os acréscimos eles têm taxas diferentes, e agora a gente vai ver a situação 2, que são aumentos sucessivos, mas com taxas iguais. Então, olha só o problema que a gente tem aqui para resolver. Fernando colocou a casa dele à venda pelo valor de R$250 mil. Sabendo que a casa valoriza 6% ao ano, calcule o valor dessa casa após 4 anos. Olha só, depois de 4 anos, quanto é que vai valer a casa? Então, no primeiro ano aumentou 6%, depois mais 6%, depois 6%. Vejam que é a mesma taxa, né? É o mesmo percentual a cada ano. O que vai acontecer? A gente vai ter que fazer, então, o cálculo para cada ano, né? Mas aí eu já trouxe aqui a resolução para vocês desse problema, daquela segunda maneira, a gente colocando todos os acréscimos de uma vez só. Né? Então, o que vai acontecer? Olha só, a mesma fórmula, o valor final, né? Eu escrevi aqui para vocês, vai ser quem? Vai ser o valor inicial multiplicado pelos aumentos, olha só. Foram 4 aumentos, né? São 4 anos, mas lembram, o aumento é de 6%, só que aos 6% eu somo sempre aí 100%. Então, é isso que aconteceu em todos eles. Ó. 100% eu somei com um aumento de 6%, 100% também aí somei com 6%, e a mesma coisa que eu fiz no último para o último ano. Então, 100 mais 6 vai dar 106. Então vai ser o valor inicial, né, que é o de 250 mil, vai ser multiplicado por 106%, 106%, 106% e 106%, 4 vezes, né? Então, a única coisa que está faltando é a gente colocar esse percentual em forma de decimal. Né? Então, 106% é o 106 dividido por 100. 106 dividido por 100 é 1,06. Então, ao invés de eu escrever 106%, eu vou escrever 1,06, né? É a mesma coisa, só o formato é diferente, que é na forma de número decimal. Então,
a resposta, né, o valor final vai ser o valor inicial multiplicado aqui por 1,6 por causa do primeiro ano, 1,6 para o segundo ano, 1,6 para o terceiro ano e 1,6 para o quarto ano. Se a gente fizer todas essas multiplicações, o resultado vai ser esse aqui, R$ 315.619,24. Né? Então, o que aconteceu? A gente fez todas essas multiplicações, né? E como elas são iguais, né? Olha só o que acontece. Quando temos taxas sucessivas iguais, nós podemos resumir ainda mais os cálculos da fórmula, né? Porque como é que ficou a fórmula? Ficou os 250 mil vezes todos esses valores aqui, né? Um para cada ano, só que eles são iguais. Então, eu posso resumir, ao invés de eu ter que escrever todos os 4 sendo multiplicados um pelo outro, eu posso escrever só um e elevar, né, colocar um expoente 4 aí para 1,06, porque esse 4 está representando justamente a quantidade de vezes que ele está sendo multiplicado por ele mesmo, né? Não é isso que é a potência? Quando a gente tem assim um número elevado a 4, não é multiplicar esse número por ele mesmo 4 vezes? Então, é isso que está acontecendo, mas eu estou fazendo o contrário, né? Eu estou pegando a multiplicação, né, e colocando em forma de potenciação, só para resumir mais ainda os nossos cálculos, né? Então, foi isso que aconteceu aqui. Ao invés de eu escrever todas as 4 multiplicações de 1,06, eu escrevi apenas uma vez o 1,06. Mas aí, para dizer que ele é multiplicado por ele mesmo 4 vezes, eu coloco aqui o expoente 4. Ou seja, qual vai ser essa conta no final? Ao final das contas, vai ser 250 mil vezes, aí a gente tem que resolver essa potenciação aqui, né? 1,06 elevado a 4, que dá esse aqui, esse número aqui, grande, né? Que a gente também pode arredondar aqui para 1,26. Né? Então, esse 1,26 arredondado, nós vamos multiplicar por 250 mil, que era o valor inicial, e aí a gente tem a mesma resposta, né, de 315.619,24. Né? Então, o que eu posso tirar dessa fórmula? Eu tenho aqui que a fórmula, o valor final da casa, né, como é que a gente encontrou o valor final? A gente multiplicou o valor inicial por 1 mais i elevado a t. Como assim? A gente não viu 1 mais i elevado a t, né? Mas a gente sabe que a gente somou aqui o 1,06, né? Na verdade, a gente somou 100 mais 6%, colocamos em forma de decimal, e esse tzinho aqui, o expoente, ele é justamente a quantidade de meses que o 1,6 estaria se multiplicando. No caso aqui, não seriam meses, seriam anos, né? Porque é 1,6 para cada ano, né? E esse i aqui? Esse i é a taxa de exatamente 6% ao ano. Então, vejam que a gente soma 1, né? Olha aqui, esse 1 é esse 1 daqui, somado com a taxa de 6%. Só que essa taxa de 6%, né? Assim como eu transformo 106% em decimal, eu também posso transformar esse 6% em decimal, que é 6 dividido por 6, que dá 0,06. Então, se eu somar com esse 1 daqui, vai ficar exatamente o 1,06 aqui, como eu mostrei para vocês. Então, essa fórmula aqui que aparece, né, o valor inicial, com essa fórmula nós também calculamos os juros compostos, né, porque esses acréscimos sucessivos iguais aqui, eles nada mais são que aumentos, né, valorização da casa, mas também quando a gente extrai a fórmula, essa fórmula aqui, desse cálculo, a gente também tem a mesma fórmula para juros compostos. Né? Então, vamos ver com isso essa situação 3, com um problema também de aumentos sucessivos com taxas iguais, né? E que diz o seguinte: Carlos aplicou R$ 400 em um banco que paga juros compostos de 2% ao mês. Agora eu já estou falando de juros compostos,
né? Mas é como se fossem os acréscimos lá, os aumentos sucessivos, né? E aí a pergunta é, qual é o montante? O que é o montante? É o valor final, né? Depois de 5 meses, olha aqui o tempo, 5 meses, né, de investimento. E se fosse juros simples, quanto seria o montante? E o que é juros simples? Juros simples é se eu fosse calcular sem calcular sucessivamente, calcular de maneira simples mesmo, né? Sempre utilizando o valor original para calcular os percentuais. E os juros compostos são exatamente os aumentos sucessivos que a gente vem fazendo aqui nos problemas. Como é que fica, então, essa resposta? Usando aí a fórmula que eu acabei de mostrar, né, que é o valor inicial multiplicado por 1 mais i elevado à taxa, como é que fica? O valor inicial é R$400, e aí a gente vai somar o 1 com a taxa. Lembram que a taxa é de 2%? Então, se eu escrever isso em forma de decimal, né, eu faço essa divisão, 2 sobre 100, que dá 0,02. Então esse 0,02 está aqui, ó. Aí eu vou somar com 1. E vai ficar, então, 1,02. E aí a gente eleva a quantidade de meses que ele está querendo, né? Porque ao invés de eu repetir 1,02, 1,02, 5 vezes, eu resumo aí esse cálculo e transformo em potência. Então, é só multiplicar o valor inicial por 1,02 elevado a 5. Aí, pela regra, né, de resolução, a gente sempre tem que resolver a potência primeiro. Então, vai dar esse resultado aqui de 1,02 elevado a 5, vai dar R$1,10 aproximadamente. Multiplicando por 400, que foi o valor do investimento dele, o valor total é de R$ 441,63. Mas aí, isso é para juros compostos após 5 meses, né? Mas e se fosse juros simples? O que é o juros simples, né? O juros simples é somente a gente calcular os 2% sobre 400 e verificar quanto é que isso vai dar. 5 vezes. Né? Então, se a gente fizer isso, olha só o que vai acontecer. Como é que seria essa fórmula? A gente só apenas multiplica o 400 pela taxa. A taxa é 0,02, né, que é o 2%. Lembra aqui que esse 0,2 é o 2%. E também multiplica pela quantidade de meses, 5. Qual é a diferença dessa fórmula aqui, né, para a fórmula anterior? Olha só a fórmula anterior. O 5, ele está no expoente. E aqui nessa fórmula de juros simples, o 5 ele é apenas um fator que vai multiplicar. E a outra diferença é que aqui, ó, nesse 0, né, não tem o número 1, né? Não tem aqui o número 1. Essa é a diferença de juros compostos para os juros simples. Porque justamente por ser juros simples, aqui começa com 0, né? Não começa com 1. Não vai considerar mês a mês o acréscimo aqui no valor inicial. Então, esse juros ele é de R$40 durante os 5 meses, soma os 400 com os R$40 e vai dar 440. Então, em juros compostos, fica 441,63 e em juros simples fica somente 440. Então, o cálculo de aumentos sucessivos com taxas iguais, ele sobre um determinado valor, por um determinado tempo, é também como a gente vai calcular os juros compostos, né? E esses juros compostos vai ser adicionado ao capital, no caso, ao investimento inicial, e aí para calcular um novo juros no período seguinte, né? Então, e aí o que são juros, né? A gente está falando de juros, mas os juros ele vai ser uma compensação em dinheiro que se paga ou que se recebe pela quantia em dinheiro que se empresta ou que se pede emprestado. Então, e aí, como a gente viu, eles podem ser simples ou compostos, e quando a gente tem taxas sucessivas iguais, né, nós temos os juros compostos. Então, a gente vai ver esse exemplo que a gente acabou de ver aí do Carlos, né, no link aqui que eu trouxe para vocês. Olha só, um link para calcular os juros compostos, né? É uma calculadora online onde eu posso fazer o cálculo de forma rápida, né? Então, qual era o valor inicial aí do carro que o Carlos investiu? Ele investiu R$400. Então, eu digitei aqui R$400. A taxa de juros aqui de 2% mensal. E aí, o período aqui, eu escrevi 5 meses. E aí, eu cliquei em calcular e o que vai aparecer? Olha o resultado. R$441,
diz que o valor investido foi de R$ 400 e os juros de R$ 41,63. Então, veja aqui, né? Eu só fiz preencher os dados e obtive o resultado. Então, a calculadora ela começa assim, sem nada escrito, né? E aí a gente vai calcular, né? Como a gente vai, conforme os valores que a gente quiser. Então, aqui, ó, coloquei R$ 400. A taxa de juros não era anual, né? Era mensal. Coloco o período aqui mensal, coloco 2 de juros, né? Mensal. E o período aqui em 5 meses, né? E aqui a gente muda também para meses, né? Depois a gente clica em calcular e aí a gente vai ter o resultado de R$ 441,63, como apareceu aí no início para vocês, tá bom? Então, só para conferir aqui os resultados que a gente fez ali na fórmula, vocês viram que é o mesmo resultado, né? E é assim que a gente vai calcular esses juros compostos, tá bom? Essa foi a nossa aula e eu espero que vocês tenham compreendido bem. Eu aguardo vocês aí numa próxima oportunidade.